Olá, meu povo lindo, de volta estamos, hein? Vamos aqui revisar a nossa regência, tá? Vamos revisar aqui a nossa regência e na sequência nós vamos fazer questões. Sempre lembrando que é necessário que você sempre participe da aula. Porque se você ficar só ouvindo o professor Fernando, você não vai compreender não, hein? Você tem que praticar. Tem que sair da teoria para a prática. Vamos lá. Eja a sétima etapa, correspondendo, portanto, ao terceiro ano do ensino médio. Você vai fazer o Enem, hein? Nenenzinho, no próximo mês. Vai fazer o Enem. Então, você precisa estar por dentro, né, de tudo, né, que se refere à análise linguística. Vamos lá. Eu coloquei aqui esse quadro, que inclusive foi colocado na aula passada, e só para relembrar, o verbo assistir, no sentido de ver, pelo amor de Deus, não diga assistir o filme, viu? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não diga assistir o filme. Você tem que usar a preposição a, assistir ao filme, no sentido de ver. E você nunca chega nem vai no restaurante. Você chega ou vai ao restaurante. A preposição que você usa para os verbos chegar e ir é a preposição a. Existe uma grande diferença diferença de sentido não, mas diferença de transitividade entre o verbo esquecer e o verbo esquecer-se. O verbo lembrar e o verbo lembrar-se. Eles apresentam transitividade diferentes. Veja que você, quando tiver o verbo lembrar sozinho, sem o auxílio do pronome, você não pode utilizar a preposição de. Você esquece ou lembra algo, ou então você se esquece ou se lembra de algo. Usou pronome, usou preposição. Usou pronome, usou preposição. Tá bom? O verbo namorar, você também vai esquecer um rapazinho chamado... Uma mocinha chamada de com. Preposição com. Sempre namore alguém, nunca namore com alguém. Tá? E se você for obedecer, por favor, obedeça a alguém, a alguma coisa. Nada de obedecer a alguém. Beleza? O verbo preferir, já falei para vocês dezenas de vezes. Você nunca prefere mais, nem menos, nem antes, nem usa o que, nem o do que. Você prefere uma coisa à outra sempre. E você, se por um azar do destino perdeu o ano, você não repete de ano, viu? Você não repete de ano. Você repete o ano. Ora mais, se você faz, digamos, o 9º ano, você não conseguiu a aprovação, você vai repetir o 9º ano. Você não vai repetir de 9º ano, né? Então, é repetir o ano. Perfeito? Perfeito. Olha, não responda alguma coisa, responda a alguma coisa, tá? A alguma coisa. Sentar-se em, né? Dando ideia de proximidade, você não se senta na mesa, porque ali você está próximo à mesa. E a preposição que dá a ideia de proximidade não é o em, é o a. Então, sente-se à mesa. Aí professor. Porque se você disser, sentei-me na mesa,
eu vou compreender que você está com o bumbum sobre a mesa. E não é isso que acontece. Você está próximo à mesa. Então, alguém sentou-se à mesa, próximo à mesa. Você está sentado numa cadeira próximo à mesa. E para a gente fechar o nosso quadro de revisão dos verbos, o verbo simpatizar. Primeiro, ele não é pronominal, tá? Então, não existe simpatizar-se nem antipatizar-se. Ou você simpatiza ou antipatiza com alguma coisa, com alguém. É simpatizar ou antipatizar com. Perfeito? Eu coloquei esse quadro aí, que foi inclusive usado numa aula, né, passada, para que você pudesse resolver as questões aqui na sequência, tá? Agora, até o final do nosso horário, nós vamos trabalhar fazendo questões. Lembrando que eu sempre vou disponibilizar um tempo para você fazer, tá? Não vou fazer aqui a questão e você ficar só paradinho aí, esperando a resposta. Você vai trabalhar, depois eu venho e faço os comentários que julgar necessários. Então, vamos lá, né? Leia a frase transcrita a seguir para responder às questões propostas. Vamos lá. Escolha um trabalho que goste e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Muito bem. Aqui eu tenho um grande problema. Eu estou aqui diante do verbo gostar. Você, quando gosta, você gosta de alguma coisa. Tá? Então, quem gosta, gosta de. Todas as vezes que você tiver um pronome relativo, é possível que antes dele haja uma preposição. Quem vai determinar se vai haver preposição ou não antes do pronome relativo é o verbo da oração. E nós já vimos que o verbo gostar pede a preposição de. Então, aqui você escreveria isto. Escolha um trabalho de que goste. E não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Professor, mas eu não sei nem o que é pronome relativo. Pois vamos lá. O pronome relativo, ele sempre retoma um termo anterior. Ele retoma a palavra trabalho, né? Para você não repetir a palavra trabalho lá na frente, você utilizou o pronome relativo que. Escolha um trabalho. Do trabalho você vai gostar. E você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Tá bom? Então, quem gosta, gosta de. Aí, as letras A e B são questões relativas ao que eu já falei. Vamos lá. No texto, observa-se uma inadequação no que se refere à regência verbal, tendo em vista a variante normativa da língua. Transcreva o trecho em que isso ocorre, né? A inadequação está exatamente aqui, ó, com a falta da preposição de. A falta da preposição de é a inadequação. Então, para corrigir, ficaria assim. Escolha um trabalho de que você goste. Vamos corrigir na letra B, né? Escolha um trabalho de que goste. O erro é esse, que goste. Mas como o verbo gostar pede a preposição de, esse de é transferido para antes do pronome relativo que. Né? Ó, se você confia em alguém, você vai dizer assim, Fernando, você é a pessoa em que eu confio. Você é obrigado a usar a preposição em. Tá? Professor, e o verbo simpatizar?
Bem, quem simpatiza, simpatiza com. Fernando, você é a pessoa com quem eu simpatizo. Você tem que usar a preposição que o verbo exigir antes do pronome relativo. O nome disso é regência retroativa. Regência retroativa. Vamos para mais um pouquinho. Olha aí. Compare estas duas frases e responda. Qual das duas comunica a ideia de que o pai é mais acessível aos filhos? É a primeira ou é a segunda? Eu vou dar um tempo para você pensar. A frase 1 é: o pai sempre deve falar aos filhos. E a frase 2: o pai sempre deve falar com os filhos. Pense. 1 minuto na tela. Olha como é fácil aí, ó. A frase 2. A preposição com exprime a ideia de aproximação. E seu uso ligado ao verbo falar na frase sugere o sentido de maior proximidade do pai em relação aos filhos. Rapaz, o Fernando fala com a filha dele todo dia. O Fernando fala com a filha. O Fernando fala à filha. Veja que há um distanciamento maior, né, não? O Fernando fala à filha. O que é mais próximo? Falar à filha ou falar com a filha? Com. Percebeu? Isso aí é produzir sentido, turma. Produzir sentido com o uso da preposição. Ah, professor, eu não sabia que preposição tinha sentido. Não, tem. Né? Tem sentido sim. Vamos lá. Leia com atenção a tira a seguir. Não se preocupe em jogar os vasos de plantas fora dos parapeitos das janelas. Nós faremos por você. Crush, crush. Preparei toneladas de lasanha para você, amigão. Coma. Uf, que pesadelo. Por um momento pensei que toda a graça da minha vida tinha desaparecido. Qual é a regência dos verbos preocupar-se, preparar e pensar na tira? Não se preocupe em jogar. Olha, professor. Quem se preocupa em alguma coisa, né? Não se preocupe em jogar os vasos de plantas. Qual é o outro verbo? Preparar, né? Quem prepara, prepara algo. Foi que eu preparei toneladas de lasanha. Quem prepara, prepara algo. Quem prepara, prepara algo. Esse verbo aí é transitivo direto, né, não, turma? E o pensar, né? Coma, que pesadelo. Por um eu pensei que... Bem, nesse caso aqui, o verbo pensar é o seguinte.
Quando você tem como complemento do verbo pensar uma oração, ele é transitivo direto. Ele exige um complemento sem auxílio de preposição. Agora, se o complemento dele for apenas uma palavrinha, um termo qualquer, aí você é obrigado a usar o em, viu? Em. Pensei em você. Penso em alguém. Penso em tudo. Mas se eu tiver uma oração para completar o verbo, eu penso que você é feliz. Você não diz, eu penso em que você é feliz. Eu penso que você é feliz. O verbo pensar não pede preposição. Tá? O primeiro é transitivo indireto. O segundo e o terceiro são transitivos diretos. Tá? Olha aí. Preocupar-se é indireto. O verbo preparar é direto. É direto. E o pensar nesta frase está sendo direto. Veja que o complemento dele, né, do pensar, não se liga ao verbo pensar por meio de uma preposição. Por isso que ele é direto. Tá legal? Foi difícil? Não, professor, até que foi fácil isso daí. Né? Olha aqui, ó, prof, ó, olha aqui, ó. VTI. Preparei VTD. E pensei VTD também. Ok? Vamos lá, mais uma. Que tédio. Queria ir num lugar agitado. Vejam isso. Atrás da orelha, embaixo das unhas, umbigo. Um guia com os melhores pontes para um micróbio. Eba! Vocês entenderam a tirinha? Primeiro entenda a tirinha, né? Texto de linguagem mista, né? Linguagem verbal e não verbal. Aí você tem ali o umbigo sujo. Por trás das orelhas tá tudo sujo. Debaixo das unhas, aquela coisa toda preta, né, de terra. Aí você, quando vai para sua casa, chega desse jeito e nem lava as mãos e vai almoçar. Eita, mas a comida estava boa, prof. Uhum. Os micróbios também adoraram a comida. Começando pelo que estava debaixo das unhas. Então vamos lá. No primeiro quadro da tira a seguir, há um caso de regência verbal que não corresponde à variedade normativa da língua, né? Não corresponde. Ele quer no primeiro quadrinho. Então, o seu trabalho aqui é olhar para este primeiro quadrinho e verificar o problema que existe aí. Tem um problema de regência verbal. Eu sou legal, vou dar 2 minutos para vocês pensarem. Na tela, valendo 2 minutes.
Olha aí, nenenzinho, olha. Eu sabia que vocês acertariam essa daí, hein? Olha só. Queria ir num lugar. Preste atenção, ó. Queria ir num lugar. Esse num que você colocou aqui, né? É a preposição em mais um, viu? Só que o verbo ir, ele não aceita a preposição em, nenenzinho. Porque ele é um verbo de movimento, não é? É. E o verbo de movimento exige a preposição a, viu, nenenzinho? Então, o normal seria isso aqui. Queria ir a um lugar. A um lugar. O desvio está exatamente aqui, ó. Queria ir num lugar, né? E o correto seria queria ir a um lugar agitado. Considerando o português brasileiro, bem como o contexto representado na tira, esse uso é inadequado? Que tédio, queria ir num lugar agitado. Olha, se você considerar o contexto, aí é um ambiente, né, de informalidade, né, não? É, turma. Aí não se trata de nenhuma produção científica. Eu diria que, considerando o português brasileiro e o contexto representado na tira, esse uso é inadequado? Não, ele não é inadequado. Você pode usar. Mas lembrando que isso aqui é uma linguagem informal. É como se você fosse bater um papo com seu pai e com sua mãe na sua casa. Você não vai usar toda essa riqueza vocabular para falar com ele, né? Você não vai dizer para o seu pai, excelentíssimo senhor João. Você não vai dizer isso. Então, você não usa a formalidade. Beleza? Muito bem. A regência verbal usada na tira reflete um uso comum no português brasileiro. É comum isso aí. Mas não segue o padrão, né, culto do idioma. É isso que eu quero que você compreenda. Em alguns momentos da sua vida, você não vai precisar utilizar a linguagem padrão. Certo? Num bate-papo com seu amigo na porta da sua casa, pode usar a linguagem coloquial. Mas quando a dona Conceição pedir a sua redação, aí você vai usar o que é padronizado. Dona Conceição é a professora, viu? De português. Mais uma tirinha. Devo chegar um pouco tarde. Deixa uma luz acesa para mim. Aonde você vai? Olha, rapaz. Olha aqui, rapaz. Olha o que a Elga disse. Aonde? Olha o verbo que ela usou, o verbo ir. Aonde você vai? Na festa só para homens do Alfa. Ele vai na festa. Era melhor que ele dissesse que iria à festa, né? Aqui eu tenho um problema. Né? Muito bem. Devo chegar um pouco tarde, deixa uma luz acesa para mim. Rapaz, a Elga deixou a luz acesa. Mas deixou, sabe onde a luz acesa? Na porta da rua. Você pensa que você vai dormir, neném, aqui dentro de casa? Vai não. Você vai dormir fora, tá bem aí, ó, a luz. Uma vela acesa aí. Eita, turma. Tendo em vista a regência do verbo ir, responda a pergunta de Elga.
aonde você vai é adequada? A pergunta dela está perfeita. O que não está legal aí é a resposta que o H dá na festa. Ele deveria dizer, né? Aonde você vai? Eu vou à festa. Né? Um Azinho com acento grave. Mas a pergunta da Elga está perfeita. A Elga até parece que estudou conosco aqui. Né? A Elga até parece que assistiu a nossa aula. O verbo ir é intransitivo e exige a preposição a. Quem vai, vai a. Daí o uso do aonde. Né? Você lembra que eu falei, né? Eu só uso aonde quando o verbo pedir a preposição a. Eu usarei onde se o verbo não pedir o a, e sim o em. Pronto. Olha aí. Clem, esta conversa já chegou à cozinha. Novamente, nós temos aqui um verbo que é muito comum, o verbo chegar. Clean, esta conversa já chegou à cozinha. Estão vendo aqui a cozinha? A cozinha. Estão vendo um A com acento grave, indicatório de crase. Né? Será se está tudo lindo por aí? O que é que você acha? Eu acabei de falar na questão anterior sobre um verbo parecido com o verbo chegar. Vamos ver do outro lado aqui. A conversa chegou na cozinha. Olha aqui o problema. O verbo chegou, a conversa chegou na cozinha. E aí? Eu vou empregar chegou à cozinha ou chegou na cozinha? Porque a questão diz assim: nos dois anúncios, observa-se a presença do verbo chegar, certo? Certo. Em qual deles a regência desse verbo está de acordo com as prescrições da norma padrão formal? Norma padrão formal. E na sua opinião, qual dos anúncios apresenta uma linguagem mais próxima do leitor? E aí? Vocês querem um tempinho para pensar? Ou vão me responder junto aqui? Vamos lá, vamos responder juntos, né? Primeiro, ó. A conversa chegou. O verbo chegar é um verbo que não transita, ele é intransitivo, mas ele pede a preposição a, turma, viu? Ele pede o a. A palavra cozinha é uma palavra feminina e aceita o a. O verbo chegar pede o a e o nome cozinha pede o a. Então, esse a vai ter o acento grave. Perfeição total aqui na primeira situação. Na segunda, o verbo é o mesmo. Aí não dá para usar, porque o na é em mais a. E nós já vimos que o verbo chegar é um verbo intransitivo que pede a preposição a. Então, não dá para usar em. Então, em qual deles a regência desse verbo está de acordo? Na primeira. Na primeira. Opa. Na primeira. Aliás, no primeiro anúncio. No primeiro anúncio. Na sua opinião, qual dos dois apresenta uma linguagem mais próxima do leitor? O que é mais próximo do leitor é o uso mais informal, não é não? Ou seja, é no segundo anúncio. Porque se fosse mais próximo do primeiro, ninguém erraria nada de regência nas provas de concurso, né? Nas provas mensais, nas provas bimestrais.
Perfeito? Perfeito. Vamos mais um pouquinho. Olha aí. Esse aquecimento global tá de lascar. Também pudera. Você só assiste tela quente e temperatura máxima. Tela quente, temperatura máxima. Olha o sentido que foi dado aí. Eita, turma, efeito de sentido, né? É como se o aquecimento global tivesse a ver com o nome da série lá. Tela quente e temperatura máxima. Ah, bonitinha, né? É lindinha ela. Bonitinha. E aqui eu tenho o verbo assistir, no sentido de ver, que é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, falta alguma coisa aí para a gente corrigir, né? Também pudera, você só assiste a tela quente. Seria isso, ó. A tela quente. Teria que ter um A com acento grave, viu? Porque a palavra tela é feminina. Aceita o artigo A. Mais o A do verbo assistir, um A com acento grave. E a temperatura, né? E a temperatura, do mesmo jeito. Temperatura é palavra feminina e exige o artigo, admite o artigo A. Pronto. E aí? Estão aí os enunciados, os itens. Só você fazer análise. Eu já dei tudo para você aí. Com base na leitura da charge e no seu conhecimento sobre regência nominal e verbal, analise as proposições abaixo. Primeiro item. Na charge, o verbo assistir está corretamente empregado, pois assume o sentido de prestar assistência. Lá, 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 lá. Nós já vimos que ele é transitivo indireto. Está no sentido de ver e exige a preposição a. O item 1 é falso. Item 2. Na charge, uma inadequação em relação ao emprego da norma de regência verbal. A, né? Faltou A. Faltou uma A na charge, uma inadequação. Beleza. Né? Pois o verbo assistir na frase, você só assiste tela quente, temperatura máxima, exige o complemento da preposição. Exige o complemento da preposição a. Esse verbo aqui, ele pede a preposição a. É verdade. O item 2 é verdadeiro. Vamos ver o item 3. O verbo assistir pode assumir também o sentido de caber, pertencer. Não. Assistiu ao homem tal direito. Nesse caso, não. Não é na frase dada, mas em outra situação, pode ter o sentido de caber, de pertencer? Pode. Assiste ao homem tal direito. Certo. Cabe, compete ao homem. Certo. Nesse caso, não exige o complemento da preposição. Agora, bem que é mentira. Porque nesse sentido, ele exige um azinho bem aqui, ó. Então, a única verdadeira é a letra B de bola, né, correspondendo ao item 2. Fechado? Fechado. Perfeito? Perfeito. Tem mais. De acordo com a norma culta, o verbo destacado no trecho, até mesmo para colocar uma prática aquilo que acreditamos, aceita outra regência. Portanto, também estaria correto. Essa daí é para vocês fazerem. 1 minuto para você fazer. 1 minuto. Só que é o pronome relativo. E aqui é o verbo acreditar. Olhe para o verbo, está em destaque. Veja o que é que o verbo pede. 1 minuto valendo.
Olha aí, galerinha, estamos de volta, hein? Turma, aqui ficou muito fácil. Eu tenho um pronome relativo que, certo? E quem acredita, acredita em alguma coisa, certo? Você vai colocar esse em bem aqui, ó, antes do que. Ficaria como? Até mesmo para colocar em prática aquilo em que nós acreditamos. Em que? Em que? Em que? Em que? Em que? Linda letra D de dado, turma. Olha aí. Perfeição, hein? Eu dei um minuto, só porque eu quis colocar mesmo um minutozinho para você tomar uma água, descansar. Mas você já tinha a resposta na ponta da língua, né? Vamos fazer mais uma, vamos lá? Né? Meu amigo. Mais exercícios de aprendizagem. Comigo é assim. Eu boto exercício aqui. Olha aí. Assinale a alternativa correta para cada frase. Comprei um aparelho para aspirar a sujeira do teclado. Aspirar a sujeira do teclado, tá? E aí, qual é o sentido de aspirar? Sugar. Sugar. Neste sentido, o verbo transita diretamente, professor. Né? A sujeira do teclado é o objeto direto. E aqui o verbo transita diretamente. Pronto. Já respondi. Aqui, ó. Certo? É bom aspirar ar puro. Aspirar ar puro. É bom aspirar ar puro. Sorver. Atrair o ar aos pulmões. Sugar é o mesmo sentido. Né? E nesse sentido aqui, ele também é transitivo direto. Aqui é o objeto direto, aqui é VTD. Aí não está no sentido de desejar, não, viu, turma? Não é bom desejar, não é isso, não. É aspirar. É você jogar o narizão. Ai, meu Deus, né? Você lá no mato, lá, pensa aí, na floresta amazônica lá. Pronto, é nesse sentido. Transitivo direto também. Primeiro item marcado. Vamos fazer mais um? Bora. Geraldo odeia aspirar fumaça de cigarro. Rapaz, o mesmo sentido, né? Atrair o ar aos pulmões. Olha, atrair o ar aos pulmões, cheirar, sugar, né? O verbo é transitivo direto. Eita, você só botou o verbo como transitivo direto aí, foi? Rasura a concordância incorreta. Vamos lá. O caçador visou o alvo ou ao alvo. Visar, sentido de mirar, apontar. É transitivo direto. Então não é ao, é o alvo. Você risca o ao. Certo? Muito bem. Se aqui é todo o dinheiro, então é esqueci. Pronto, já botei aqui. Opa, esqueci. Agora, vi que como eu tenho o de, eu sou obrigado a usar esqueci-me. Aí eu risco o segundo. Esqueci-me de todo o dinheiro em casa. Não é de você. Se é de, então eu tenho que usar o pronome. Não me esquecerei de você, Cláudia. Eles moram na rua. O cargo está vago, mas não lhe aspiro, não. Mas não aspiro a ele. Todos em casa assistem a telenovelas. Tem que ter o azinho, porque o verbo assistir pede, né? E a última, trata-se de um direito que compete, cabe ao paciente, né? Assiste a ele, compete. Pronto. Turma, vou fechar a aula por aqui. Foi lindo, lindo, lindo vocês participando. Até a próxima semana. Fui!